Apesar dos benefícios que a literatura traz à sociedade, o índice de leitura tem sido cada vez menor. No programa de hoje, vamos conversar um pouco sobre os benefícios e o porquê dessa queda. E ainda, saberemos como anda a leitura da população belo-horizontina. Começa agora o Contracapa. Saber o que motiva escritores a criarem novas obras e quais foram as experiências deles na área pode motivar novos escritores a entrarem nessa empreitada. A nossa equipe conversou com o escritor Tiago Pereira, que nos contou com mais detalhes como iniciou sua paixão pela literatura. Confira. A minha leitura começou, na verdade, quando eu era muito novo. Meu pai comprou para mim uma coleção que chamava Para Contar Outra Vez. Era uma série de livrinhos que vinham com cassete, antigaço, que recontavam os clássicos da literatura, Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos e tudo mais. Quando criança, eu já gostava de escrever. O gosto pela escrita naturalmente desenvolveu do gosto pela leitura. Eu ouvia as histórias, eu via filmes, eu lia os quadrinhos e aí tinha vontade de contar minhas próprias histórias. Então as primeiras histórias que eu escrevi quando eu era criança, basicamente eram histórias ambientadas no universo de outros autores. Fui dando continuidade ao processo de escrita da seguinte forma. Das fanfics eu pulei para o seguinte, já ouviram falar um joguinho que chama RPG? É um jogo onde você reúne um grupo de amigos para interagir e contar histórias. Basicamente é um jogo de interpretação de papéis. Então, em alguma altura da minha vida, eu topei com RPG e, a partir desse momento, eu comecei a contar minhas próprias histórias em universos criados por mim. Eu sempre quis ser escritor, né? Desde muito pequeno, desde que eu me entendo por gente, que eu quis ser escritor, escrever livros, contar histórias. Em 2010, eu criei o meu blog, que é o Escriba Encapuzado, com o intuito de divulgar minhas histórias, de atrair leitores para as minhas histórias, mas ainda era algo muito insípido, não era muito profissional. Então eu coloquei 3, 4 posts e abandonei o blog por muito tempo. Desse tempo todo, da minha infância para cá, eu sempre escrevi muito, mas eu nunca mostrei para ninguém. Então, com esse projeto do meu blog, eu comecei a soltar uma ou outra história, mas eu ainda tenho muito conto, muito romance começado e paralisado que só eu vejo, que eu ainda não mostrei para ninguém. Clássicos brasileiros não são os meus preferidos, né? Pelo meu histórico desde criança, eu gosto mesmo de literatura de gênero. Gosto muito de livros de fantasia, de ficção científica e terror. Tem o Stephen King, que eu sou fãzaço. Tem outros que não são tão famosos, tem o Robert A. Salvatore, que escreve fantasia, Neil Gaiman, que ele escreve quadrinhos, mas também escreve contos, tem romances também. Brasileiros, tem o Rafael Dracon, que tem lá o autor da trilogia Dragões de Éter, escreveu Fios de Prata tem pouco tempo, Leonel Caldela, também ele é muito bom. Nesse momento da minha vida, estou com uma coletânea de contos, que é um projeto para o próximo ano, que eu comecei, na verdade, ano passado. Eu escrevi 8 contos ano passado. Esse ano eu passei ele revisei vários deles. E minha ideia para o próximo ano é finalizar a revisão desse livro, dessa coletânea de contos, e começar a viabilizar a publicação desse livro, que seria meu primeiro livro. Principalmente inscrevendo eles em concursos. Os repórteres Liliane Muniz e Rafael Leal foram às ruas de BH para saber qual a importância que os belo-horizontinos têm dado à leitura. Vamos ver? É isso mesmo, Matheus e Paula, nós estamos aqui na Praça da Savassi, o pessoal muito animado aqui. Hoje nós iremos perguntar para as pessoas como anda a leitura delas. Pedro, como que anda a sua leitura? Legal, cara, tá em dia. Tenho lido bastante, mas mais material focado no trabalho, entendeu? Mais acadêmico. Não tenho lido, só o do meu filho na escola, que ele lê e eu leio também. De acordo com a última pesquisa do IBGE, a população brasileira lê menos de 2 livros por ano. Dentre os entrevistados, 1,08% da população lê um livro completo.
1,58% da população lê livros pela metade, aqueles livros de cabeceira, de autoajuda, que pega um capítulo, dá uma lida antes de dormir e deixa o livro para lá, sem ter contato com a obra por completo. Como é que você acha que isso afeta a nossa população de uma maneira geral? Afeta diretamente a cultura e o conhecimento geral de cada um de nós. É através da leitura que a gente adquire conhecimento, né? E é com base no conhecimento que a gente vai levar a vida e fazer o nosso projeto. Quais são os gêneros que você normalmente lê, Renato? Romance, um drama, varia. E esses livros assim para criança, do tipo Harry Potter, Percy Jackson, você gosta desse tipo de literatura também? Mais ou menos. Tô lendo agora a biografia do Kate Richards. Também gosto muito da história em quadrinho, mas esses livros assim, desses Harry Potter, assim, eu acho que não é pra minha idade. Eu acho que é já idade maior. E agora nós vamos para a região central de Belo Horizonte com a repórter Liliane Muniz para saber como é que anda a leitura do pessoal por lá. É com você, Liliane. Oi, Rafael, eu estou aqui na Praça 7, o coração de BH. Nós vamos saber por aqui como anda a leitura do povo belo-horizontino. Luiz, você tem lido muito ultimamente? Não. Você acha que é importante ler? É importante, né? Mas não tem lido com frequência, não. Mas se você acha que é importante, por que você não tem se dedicado? Ah, porque não tem tempo, trabalhando demais, todo dia. Dia que tem pra descansar, eu nem fico muito lendo, não. O que você acha que a leitura causa de impacto na vida do ser humano? Eu acho que a leitura ajuda a formar caráter. Mas nesse corre-corre do dia a dia, você tem se dedicado à leitura? Tem arrumado tempo para se dedicar? O tempo que eu quero, não, mas sempre quando eu tenho tempo, eu estou me dedicando mais à leitura. Corre aqui da Praça 7, leitura que é bom, pouca dedicação. Vamos ver no outro ponto da cidade agora, lá na Praça da Estação, como que anda a leitura lá. Depois de passar por diversos pontos de BH, nós estamos aqui na Praça da Estação. Vamos ver agora aqui, né, se o índice de leitura mudou ou não em relação à Praça 7. O senhor acha que é importante a leitura? Fundamental, né? Super importante. Por quê? Conhecimento, a base do ser humano é conhecimento. Se você não lê, você não sabe, né? Só leia o que é necessário. E o que é necessário? O que é necessário? O que é necessário na escola, assim, precisa de ler, né? Se você não manda ler, eu leio. O senhor acha que a leitura traz qual impacto na sociedade? O impacto é que o poder crítico da pessoa fica mais acentuado. Mas o senhor costuma ler? Eu leio 12 livros ao ano, um por mês. 12 livros ao ano, isso é um recorde. O que o senhor costuma ler? Eu gosto de ler um autor de cada país, eu gosto de variar sempre. E o senhor costuma incentivar a leitura na sua família? Sem dúvida, lógico, né? Que forma? Tá aqui, leia e aprenda. Pelo visto existem aquelas pessoas que sabem da importância da leitura e se dedicam a ela. Agora nós precisamos pensar em formas e maneiras para que a população se abra para esta ideia. É com você, Paula. Não perca no próximo bloco a reportagem especial sobre o lançamento do livro Nós Acreditamos. Não saia daí, a gente já volta. A série de livros Memórias do Século XX trará à tona todos os fatos marcantes. Os exemplares estão recheados de mapas coloridos, fotos, ilustrações que te farão vivenciar os principais acontecimentos em qualquer localidade do mundo. Para adquirir, ligue já para este número que está aparecendo na sua tela, 031 3658 7128. E agora nós vamos às novidades literárias deste mês de outubro. O Túlio já está aqui conosco no estúdio. Boa noite, Túlio. Boa noite, Paula. Boa noite, Matheus. A gente está recheado de atrações desse mês de outubro e vamos a elas. E a primeira dica vai para quem gosta de poesia e música. O projeto Os Contos de Lá, nos Cantos de Cá, trará um repertório de músicas e histórias tradicionais, literatura e cultura popular de diversos povos. A entrada é gratuita e o evento acontece no próximo dia 2 de outubro, às 8h30 da noite, no Centro Cultural UFMG. Informações 031 3409 8290. E a segunda dica vai para quem quer entender mais a fundo o trabalho de diversos escritores infantis. A intenção do projeto é destacar a temática da criança de acordo com o autor. Para isso, o Memorial Minas Gerais, Vale, promoverá 4 espaços para realizar atividades e amostras comemorativas: mediateca, sala de leitura, auditório e Casa da Ópera. O evento será do dia 8 de outubro a 20 de novembro, na Praça da Liberdade.
Outra dica é participar do bate-papo com a escritora Angélica Freitas no Museu Artes e Ofícios. No local, ela irá conversar com o público sobre as obras dela. A escritora está no mais alto patamar em relação à poesia contemporânea. O evento acontece dia 29 de novembro na Praça da Estação. Informações 031-3248-8600. Essa foi a Agenda Literária. O drama vivido pelos atleticanos na conquista da Taça Libertadores da América foi retratado no livro Nós Acreditamos, dos jornalistas e escritores Mauro Betting, Mário Marra e Leonardo Bertozzi. E você, Matheus, acreditou? Paulo, eu prefiro não acreditar nisso até hoje, mas a nossa equipe esteve no lançamento do livro e conversou com eles. Acompanhe agora a reportagem. Quem não se lembra do drama vivido pelos atleticanos durante a Copa Libertadores da América? Foram momentos marcantes, como o pênalti defendido pelo goleiro Vitor aos 47 minutos do segundo tempo contra o Tijuana. Sem falar na semifinal e na final, que foram decididas na disputa de pênaltis. Bateu Vitor! O herói! De novo aparece! Os jornalistas Leonardo Bertozzi, Mauro Betting e Mário Marra escreveram o livro Nós Acreditamos, retratando cada momento dessa história. O repórter Rafael Leal conversou com Bertozzi e conta os detalhes dessa trajetória. Estamos aqui com o jornalista e escritor Leonardo Bertozzi, que teve a oportunidade de acompanhar a saga do glorioso Clube Atlético Mineiro na Libertadores de 2013 e que agora tem essa oportunidade de contar para a massa do Galo, com as palavras dele, com os relatos e as experiências dele, como que foi a jornada na Libertadores. Léo, obrigado pela oportunidade. Como que é dada a composição desse livro, o Nós Acreditamos? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Foi uma ideia do Mauro Betting, né? O Mauro tem muita experiência já no mercado editorial e depois que o Atlético passou na semifinal contra o Newell's, ele me procurou também o Mário Marra, falando, isso tem que virar livro, essa história já é boa demais para ser contada como livro. Eu costumo dizer que é um livro muito de primeira pessoa, pelo menos da minha parte e da parte do Marra, que quem quiser esperar assim, uma análise tática, técnica, jogou mal, jogou bem, não é o propósito do livro, é realmente um relato de como a gente viveu essa campanha, uma coisa histórica e inédita pra gente. Ao ser perguntado se apenas torcedores do Atlético se identificavam com a obra, Bertozzi afirma que basta ser um amante do futebol para se sensibilizar com a história contada pelo livro. Eu acho que quem torce por um clube de futebol, quem tem um amor por um clube de futebol, ele se pegar o livro para ler, ele vai se identificar em vários momentos. Ele vai lembrar em vários momentos que o clube dele passou, de glórias, de tristezas, de angústias. Então, assim, não é uma pretensão nossa, porque eu tô falando num clássico, mas um pouco febre de bola, sabe? O livro do Lee Horner, que enfim, você não precisa torcer pro Arsenal para ler o livro. Você lê o livro, você se identifica. O torcedor é o torcedor, a paixão do cara é cada uma. Então, ele ao mesmo tempo ele vai ler o relato do atleticano, e claro que o atleticano vai lembrar assim, onde eu tava naquele jogo, como eu reagi na hora do pênalti do Tijuana, como eu fiquei na semana entre a primeira e a segunda final com 2-0. Claro que ele vai trazer aquilo para a experiência dele, mas o torcedor do outro time ele consegue se identificar ali em algum momento. Ele conta detalhes sobre o exato momento em que surgiu a ideia do livro. A ideia do livro surgiu mesmo depois do jogo com o Newell's, porque foi um jogo maluco, né? Foi um jogo de interrupções, aí, de certezas, de dúvidas. Naquele jogo, o gol do Bernard sai no começo do jogo, nos 2-3 minutos, nos primeiros ataques do Atlético, o gol já sai. E, putz, saiu um, vai sair o outro. Depois o Atlético está muito, muito controlado no segundo tempo, o Newell's tá trabalhando o jogo, tá segurando a onda. E aí você começa a ver aquela euforia do primeiro tempo meio que se transformando em frustração, em preocupação. E que emoção! Quando o rendimento dos jogadores do Atlético já não era o mesmo e o Newell's começava a pressionar, uma providência dos céus ajudou o Galo. E aí na hora do apagão, aquele eu acredito que às vezes você tava meio que soltando da boca para fora, ele vem lá do em couro. Vem em couro, vem lá do fundo mesmo, e aí todo mundo junto ali, você fala, tem que ser, cara, tem que sair. Aí a gente começou a fazer, escrever. Chega o primeiro jogo do Olímpia, 2-0. Aí eu travei completamente, não consegui escrever mais nada. Aí eu tava falando com o Marra, aí ele falou, cara, eu também, desculpa, mas travei. Porque assim, a gente já tinha assumido o compromisso de fazer o livro de um jeito ou de outro. Mas isso no papel é lindo agora, na nossa cabeça, assim, baixou um desânimo por uma semana, que foi bom chegar a BH e ver que as pessoas ainda estavam com fé, acreditando, e aí a coisa, de repente, mudou um pouquinho. Léo, para finalizar, qual que você acha que vai ser o impacto que esse livro vai causar na sociedade?
e principalmente entre os torcedores de futebol, que é o público específico para esse tipo de literatura? Olha, eu acho que é mostrar para o torcedor e para todo mundo que por trás de qualquer profissional, de qualquer área, tem um ser humano com sentimentos, com tensões, com angústias, com grandes alegrias. E que a gente vive um dia após o outro como qualquer torcedor, né? Preocupado, tenso, mas sempre com disposição a viver boas histórias, e quando a história é boa, ela vale a pena ser contada. Eu acho que é um livro que pode ficar tão saboroso daqui a 10, 20 anos, quando essas histórias já virarem uma coisa mais nostálgica. Então, eu acho que pode virar um livro atemporal. Durante a tarde do lançamento do livro, 4.000 exemplares não foram suficientes para alimentar a fome da massa. O evento foi marcado pela troca de experiência e emoção entre jornalistas e torcedores. Foi muito legal, né, ver, e ali o cara ficava, sei lá, 1 hora, um tempão na fila, 2 horas, tomando sol. E aí chegava ali para falar 30 segundos com a gente, para contar um caso em 30 segundos. Então isso é muito legal. Isso é porque esse trabalho pessoal, né? A pessoa está falando de algo que foi importante para ela. Isso é muito legal, é gratificante. O palmeirense coautor do livro, Mauro Betting, conta o que foi participar da produção dessa obra. É um livro raro porque é o seguinte, são 3 torcedores jornalistas. Eu como palmeirense, não atleticano, e 2 geniais atleticanos como Leonardo Bertozzi e o Mário Marra, que não só são grandes jornalistas, grandes queridos colegas e amigos, mas são baita atleticanos, a ponto de irem ver o jogo contra o Arsenal de Sarandi, a ponto de irem ver o News Old Boys, a ponto de ver um monte de coisa e exercer essa paixão pelo Galo diretamente de São Paulo, onde residem e trabalham. Então esse livro, nós acreditamos, que também é legal que a BB Editora acreditou no projeto, é um livro de torcedor. Quer dizer, claro, tem um lado jornalístico de nós 3, tem principalmente o meu lado, que eu fiz, digamos, um Ctrl-C, Ctrl-V das minhas colunas no Lance, do meu blog no Lancinete, contando toda a trajetória, no que eu acreditava, no que eu não acreditava no Galo, erros e acertos meus do Galo, enfim. E o livro é legal porque tem essa pegada do torcedor. Agora são quase 5 horas da tarde e a massa não para de chegar aqui na loja do Galo. Só quem é da torcida atleticana para poder descrever a emoção desse momento. Olha, é um momento importante para a torcida do Atlético, acho que é um momento que todos esperavam há muito tempo, né? Agora tem essa chance de disputar um Mundial de Clubes. Você acreditou ou não acreditou? Acreditei. A gente fica com aquele frio na barriga, né? Mas depois que o Vitor defendeu aquela bola, eu tinha certeza que era nossa. Não é à toa que o cara caiu na final. E o Contracapa de hoje já chegou ao fim. Esperamos que vocês tenham gostado e até semana que vem. Tchau!